Nós tínhamos um sonho de morar fora do Brasil, e os motivos eram simples: viver com mais segurança, ter mais facilidade para viajar para outros países e melhorar nossa qualidade de vida, principalmente esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Foi isso que nos motivou a mudar de país não uma, mas 2 vezes. Porém, ao longo dessa jornada, percebemos que nem tudo são flores e encontramos algumas dificuldades pelo caminho. Isso nos fez refletir bastante sobre nossos objetivos de vida. E é exatamente essa reflexão que a gente quer trazer para vocês nesse vídeo. Por que, no final das contas, escolhemos morar fora? Nós já moramos fora do Brasil há 6 anos e meio, mais ou menos. A nossa primeira experiência morando fora foi em Portugal. Foi a primeira porta de entrada para a gente viver esse sonho. Em Portugal, a gente tinha muita coisa que era familiar com o Brasil. A nossa língua é a mesma, nós tínhamos muitos amigos brasileiros lá. Era muito fácil de encontrar comida brasileira nos mercados em Portugal. Então, para a gente, foi uma mudança, mas não foi uma mudança tão drástica assim. Nós tínhamos outros desafios lá, né? Então o custo de vida ele bem elevado lá em Portugal. A gente morava em Lisboa especificamente e o salário era um salário bom, mas ele era muito compatível ali com o custo de vida. Então esse era um grande desafio e nós queríamos mais, né? A gente queria viver uma outra cultura, uma cultura completamente diferente, melhorar nosso inglês, talvez aprender até mais um idioma, que aqui no caso é o Dutch, o neerlandês, e foi o que fez a gente mudar para cá. Então, considerando todas essas coisas, a gente decidiu que era hora de testar outro país também e mudar para uma cultura mais diferente do que a gente vivia em Portugal. E nisso a gente escolheu morar nos Países Baixos, porque a gente já veio para cá algumas vezes, a gente já se identificava um pouco com a vida aqui. Nós temos alguns amigos também que já moravam aqui, então foi um suporte bem legal para a gente, determinante para a gente escolher um lugar onde a gente já tinha uma rede de apoio, então aqui foi onde fez mais sentido. Exatamente, eu sou engenheiro de software, então para vir para cá eu fiz entrevistas enquanto eu morava em Portugal, encontrei uma empresa aqui que bancava o meu visto e que ajudou nessa mudança para cá, e aqui a gente conseguiu mais, né? Então aqui, como vocês viram no primeiro vídeo que a gente tem aqui no canal, se vocês não viram, a gente vai deixar aí na descrição. Aqui o custo de vida ele é mais elevado do que em Portugal, em Lisboa especificamente, mas a gente também consegue guardar mais dinheiro e investir. Então isso foi um fator bem determinante para a gente. E se tem um lugar que resume bem esse lado bom da mudança, é essa cidade bem do lado de Amsterdã. Chama Ouderkerk aan de Amstel. É uma cidade super tranquila, as casas são de porta para rua, dá para perceber que é bem seguro, não tem muro, não tem nada relativo à segurança aqui. A gente veio aqui num domingo e a vibe da cidade é essa, super tranquila, pessoas andando de bicicleta, fazendo esporte ou andando de barco, pessoas tomando café, sem nenhuma preocupação num dia de domingo. Isso diz pra gente muito sobre a segurança que a gente sentia falta, uma tranquilidade que sinceramente a gente não vivia no Brasil. Mas espera aí, a gente não vai vender só o lado bonito. Tem dificuldade sim, e bastante. A língua ainda é um desafio pra gente. Mesmo falando inglês no dia a dia, tem hora que a gente se sente de fora. Principalmente quando o assunto é mais burocrático. Estamos aprendendo aos poucos, mas não é da noite pro dia. E eu acho que a dificuldade principal é a saudade da família. Isso é bem difícil de explicar para quem nunca morou fora, mas eu acho que também é o principal medo de quem pensa em morar fora. A gente perde aniversário, perde Natal junto, perde aquele momento importante da família e não dá para simplesmente pegar um carro e visitar ou participar de um casamento, coisas que a gente realmente perde. Isso pesa e vai continuar pesando. E o clima, né? Depois de anos morando embaixo do sol, aqui as estações são muito bem definidas. Ano passado e este ano, por exemplo, o verão está fazendo temperaturas altíssimas e nosso último inverno aqui chegou a nevar. E a gente está aprendendo a viver com essas mudanças de uma forma mais natural. E no final das contas, a reflexão que a gente sempre chega é a mesma. Morar fora não é fácil, ninguém disse que seria. Mas quando o propósito é forte, quando você sabe exatamente por que você está fazendo isso, vale a pena. Se você está assistindo e também pensa em mudar de país, talvez a pergunta não seja só para onde, mas o porquê. Pensa no seu propósito, porque é ele que vai te sustentar nos dias difíceis. Se você tem esse medo de morar fora, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida ou o seu maior medo nessa decisão. A gente quer saber e quem sabe a gente não faz um vídeo respondendo vocês.